verdade, quem os trouxe para o debate inicialmente foi o André Lara Rezende, naquele artigo de janeiro de 2017, Juros e Conservadorismo Intelectual, que ele traz aquela teoria fiscal dos níveis de preço, em que, segundo ele, é a única teoria que consegue compatibilizar o efeito convencional da taxa de juros na inflação no curto prazo, mas uma inversão do efeito tradicional, então o aumento da taxa de juros aumentaria os níveis de inflação no longo prazo. E a segunda teoria que ele traz lá em março de 2019, que é a Modern Monetary Theory, ou teoria monetária moderna, em que a emissão monetária ela não é condição necessária nem suficiente para a existência da inflação, para a aceleração dela, né? Você citou que a importância do teste empírico, a importância da formulação ser precisa. Essas duas teorias, e claro, em alguns momentos você já demonstrou a não aceitação delas, e eu gostaria de perguntar para você quais pontos desses metodológicos que essas duas teorias falham. É falta de evidência? Não é uma conjectura muito precisa? E qual que seria em termos? Não, primeiro, vamos lá. Primeiro, esses argumentos não têm novidade. Tá? Você volta lá nos anos 80, né? Fim de 70, 80, né? Tem um paper clássico, um artigo clássico do Sargent Wallace, né? Tom Sargent, e você já conhecia a relação entre política fiscal e monetária. No fundo, a política monetária é parte da política fiscal. Né? Ambas elas estão fazendo transferências de renda entre o futuro e o presente. Né? A fiscal ela é mais engessada pela sua natureza. Né? Você passa pelo orçamento, você envolve gastos muito importantes para a sociedade. São valores muito relevantes, né? E a monetária é mais ágil. Você tem mecanismos mais rápidos de fazer essa transferência, né? Via, por exemplo, modelo de meta de inflação. Então, a relação entre fiscal e monetária é muito conhecida, tá? E não tem novidade. Tá? Parte 1. Né? Eu acho sempre engraçado ter que relembrar Sargent Wallace, né? Parece que as pessoas esquecem, né? Ou talvez não conheçam, mas é curioso isso. Isso era meio beabá da macroeconomia há 40 anos atrás. Além disso, você tem os modelos de equilíbrio geral com mercados incompletos e ativos nominais, né? Onde, então você tem moeda endógena, em primeiro lugar, moeda endógena. Então, acho também engraçado falar que moeda fiduciária, moeda eletrônica, uma grande novidade. Isso aí era velho quando eu era aluno de doutorado. Né? Então você tem modelo de equilíbrio geral com moeda endógena, né? Inside money, era o jargão da época, e com efeitos reais. Isso também é engraçado, gente. Isso é tão conhecido, né? Não se ensina mais isso, não. Com efeitos reais, então, política monetária com efeitos reais, enfim. Então, até aí, são modelos teóricos dos anos 80 bastante conhecidos. Inclusive, eu trabalhei nesses modelos na minha tese. E mais tarde, né, tem toda uma parte grande da teoria monetária que surgiu nos anos 90, então, né, 30 anos, mais até em alguns casos, com moeda endógena, né, resgatando, inclusive, o velho Wicksell, né, economista sueco do começo do século XX, da transição, que já falava em modelos com moeda endógena. Então, todos esses termos, moeda endógena, moeda escritural, sei lá qual é o jargão que se usa agora, efeitos reais de política monetária, relação entre fiscal e monetário, isso é tudo conhecido, tá? Aí não tem novidade nenhuma. Nesses debates que ocorreram, né, essa parte da teoria fiscal do nível de preço, isso é muito bacana. O Joe Cochrane, um belo economista que está agora em Stanford, né, tem até um livro dele recente, já está disponível na rede. Né, espetacular, muito sofisticado, muito bom. Né, e com vários. E Cochrane é um cara muito cuidadoso com os detalhes da especificação do modelo, o que é uma equação de equilíbrio, né, o que é uma restrição. E tem muitos insight points. Isso é parte 1 da história. Então, nenhuma novidade. Aí é tudo conhecido. Tá? O que aconteceu, sei lá, pós-2008, foi uma situação inesperada. Né? Você estava com uma situação de deflação, né? Recessão com deflação nos países ricos.
E a taxa de juros zero perto de zero. Então você não tinha mais aquele instrumento da política de curto prazo que era monetária. E aí muita gente tentando entender como é que você faz política, como é que você faz nesses casos, né? Você perdeu um instrumento de política econômica, que é a política monetária, e aí, enfim, teve alternativas que acabaram sendo feitas pelo Fed, por outros bancos centrais, e teve um pouco essa discussão, será que neste caso, né, é uma conjectura, né? Neste caso é possível haver uma relação inversa entre taxa de juros e nível de preços, né? E a gente sabe que sim. De novo, aí também não tem nada de novo, tá, gente? Isso aí tem um velho teorema comecinho dos anos 70, né, que é conhecido na literatura como anything goes, né? Tem versão estática dele, tem versão dinâmica, a versão dinâmica é do Boldrini e Montruccio, né? A versão estática, enfim, Mantel, Sonnenschein, Debré, tem vários papers sobre isso, que essencialmente, com condições muito pouco restritivas, qualquer estrutura de vetor de excesso de demanda, estática ou dinâmica, né, é o equilíbrio de alguma economia de mercado, com preferências homotéticas bem comportadas, tudo certinho, mercados completos. Isso é, você pode ter as trajetórias mais inesperadas relacionando preços e quantidades numa economia, né? Por isso o nome do teorema é esse, anything goes. Qualquer coisa acontece. Então, de novo, nenhuma surpresa que você pode ter uma relação entre juros e inflação diferente. Aí, de novo, nada. A questão, né, será que esse era o caso brasileiro? Será que no caso do Brasil, naquelas circunstâncias, né, havia evidência que a política monetária estava naquela situação peculiar, né, que, de novo, a gente sabe que pode acontecer há tanto tempo. Então a pergunta é uma pergunta empírica. Você tem um modelo formal, testar, e verificar, olha, neste caso, realmente parece que a relação é inversa ou não é inversa. Né? Então, meu ponto quando entrei nesse debate foi esse, falei, vem cá, cadê a evidência disso? Mais ainda, no caso do Cochrane, essa possibilidade, né, teórica estava com uma situação de taxa de juros zero. Estava longe de ser o caso do Brasil naquele momento. Então, será que aquele modelo que foi feito para uma taxa de juros zero se aplica ao caso de taxa de juros positiva no Brasil? E será que se eu testar o efeito de fato é invertido? Então, a pergunta era essa. O próprio Cochrane, aliás, numa entrevista, que é o pai do modelo, com um jornalista brasileiro, perguntado sobre o caso do Brasil, se deveria usar o seu modelo, ele falou, pelo amor de Deus, ninguém use o meu modelo para fazer política monetária. Isso aqui é só um experimento teórico. Isso aqui não quero Banco Central seguindo o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Tem um longo passo entre essa conjectura e algo para a política monetária. E aí perguntaram, mas no caso do Brasil? Ele falou, quais são os números do Brasil? Aí o pessoal falou os números do Brasil. Ele falou, meu Deus do céu, aí mesmo que não se aplica. Então eu não entendi muito porque que teve aquela repercussão, porque não tinha dado mostrando que era o caso, a taxa de juros do Brasil não era zero, né? Enfim. Mas é coisa do Brasil, a gente gosta um pouco do modismo, né? Sobre essa teoria monetária moderna é a mesma coisa, quer dizer, tem lá uma historinha que as pessoas contam, bacana. A gente pode sempre contar a história, acho que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? É parte da boa prática. Mas tem evidências, dados? Foi testado? Né? Tem modelo, tem teste empírico, ou é só um palpite? Confesso que propor um debate público propostas de política econômica com base em palpite não me parece o mais adequado. Eu prefiro quem tem dado, tem evidência, olha, e todos os dados e evidência mostram que a política monetária no Brasil está até hoje numa fase bem convencional. Né? Você sobe juros, você tem impacto de redução da inflação, enfim. Não sei se a resposta foi longa, mas se esclareceu.